Olá, amigos e amigas, Diácono Beto Brescancin, da Arquidiocese de Maringá, para o nosso 11º, nosso último estudo sobre o significado teológico das partes do corpo. Começamos olhando o que é o corpo na Bíblia, depois olhamos toda a parte do cabelo, testa, olhos, nariz, boca, ouvidos, a face, o pescoço, a garganta, o peito, o coração, as entranhas, os braços. Aí, no último encontro agora, os seios, a carne, os ossos, o sangue e hoje os membros inferiores. Aqui, nosso 11º encontro, onde nós vamos olhar pés, pernas e joelhos, completando assim o corpo humano. Isso nos ajuda a entender melhor muitas passagens da Bíblia. Às vezes que falam da mão, então o que a mão simboliza? A mão simboliza o nosso fazer, a nossa responsabilidade. A mão esquerda tem um significado, a mão direita é o poder. Da mão esquerda nada se fala, da mão direita de Deus se fala. Isso nos ajuda muito a compreender os textos bíblicos. E quanto mais estudarmos, mais significação daremos aos textos bíblicos. Por isso que a Bíblia é maravilhosa. A cada vez que você lê, você a interpreta de uma forma diferente. E isso é legal. Então vamos agora começar o nosso estudo olhando o significado dos pés. Vamos conhecer. Os pés é a parte mais de baixo do corpo. Nos faz entrar em contato com a terra. Quando a gente fala de membros inferiores, não porque são menos, mas porque estão na parte de baixo. Quanto aos pés e joelhos de Deus, nada se fala. Apenas que ele colocará tudo a seus pés, lá no final escatológico. Agora, perguntinha, Deus tem pé? Não. Nós temos pé, Deus é espírito, ele não tem pé. Agora, por que a gente fala isso? Lá, quando a gente estudou a introdução, a gente falou que nós antropomorfizamos Deus. Ou seja, nós damos características humanas a Deus para que a gente possa entender melhor. Então, Deus abre seus braços para nós em acolhimento. Deus tem braço, ele é espírito. Então, a gente faz conforme a gente entende, nas categorias que a gente entende. Então, a gente fala desse jeito. Pé, perna e joelhos são um só e vistos a partir de sua funcionalidade. Servem para andar e ficar de pé. Os pés, por sua funcionalidade, locomoção, equilíbrio, proximidade com a terra, significam a locomoção, o andar. Vamos olhar um texto. Isaías 52:7. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, que traz a boa notícia, que anuncia a salvação, que diz a Sião, seu Deus reina. Olha que legal. Evangelho significa boa notícia. Evangelho é a boa notícia de Deus. Então, que traz o Evangelho. Jesus fez o quê? Anunciou o Evangelho, a boa notícia. Os apóstolos são considerados os pés de Cristo. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro. Ou seja, aquele que se desloca, que anda, que leva a boa notícia para cada vez mais longe aonde as pessoas estão. Não as pessoas vindo apenas para receber, mas nós, enquanto evangelizadores, levando a palavra. Antigamente, somente pelo deslocamento. Hoje, pelos meios de comunicação social. Já no Novo Testamento, os apóstolos são considerados pés de Cristo pelos padres da igreja. Os pés também simbolizam o poder, o esmagar, o comprimir. Vejamos um texto. Salmo 36:12. Que o pé do soberbo não me pise e a mão do injusto não me expulse. Olha só, né? Que o pé do soberbo não me pise. Ou seja, o pé é usado para você como símbolo de poder quando vai colocar de baixo. Também é o de locomoção. Aquele que anda a distância para anunciar, levar a boa notícia. Mas também pode ser daquele um que chuta o outro, né? Em sinal de força, de poder, de humilhação.
A submissão diante do mais forte faz o fraco prostrar-se ante o pé do mais forte. Marcos 18, 29. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu pagarei você. Vocês lembram desse texto, né? O cara que devia um monte foi perdoado, e para quem devia para ele, de maneira nenhuma. E eu pagarei você. Não, vou te jogar na prisão. Então, cair ao pé dos outros é justamente esse sinal de súplica, de pequenez, de limitação. E lavar os pés dos outros? Bom, aí é um sinal de servidão, de fraqueza, de submissão. Agora, o que Jesus fez? Ele fez esse gesto como um sinal de serviço. Eu me faço pequeno, eu me faço fraco para servir a você. Eu lavo os teus pés. Ou seja, quem quiser ser o maior, que seja o menor. João 13:5. Colocou a água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que tinha na cintura. Aqui o texto é legal, né? Além de lavar o pé, ele tinha uma toalha em volta da cintura. Quem fazia isso? Os serviçais, os escravos. Vinham com uma toalha, com a bacia na mão, a toalha enrolada na cintura, lavava o pé do Senhor, depois tirava a toalha da cintura. Jesus se fez servidor. E é através do nosso serviço que a gente tem que construir o reino. O reino é serviço, é dedicação ao próximo. Já no Antigo Testamento, os pés tinham uma certa conotação sexual. Descobrir os pés significava ter uma relação sexual. Ruth 3:7. Boaz comeu, bebeu, ficou alegre e depois foi deitar-se ao lado de um monte de cevada. Então Ruth chegou de mansinho, tirou a coberta dos pés dele e se deitou. Se você pegar o restante do texto, ela ficou grávida. Então, tem essa conotação. Várias vezes nós vamos ter outros textos, vou citar apenas esse, para mostrar que descobrir os pés pode ter essa conotação. Lavar os pés é serviço, pisar nos outros é poder. E descobrir o pé do outro é você ter uma relação sexual. E os pés descalços? Estar sem nada, desprovido, pronto para pisar no solo, sagrado às vezes, e fazer novas experiências. Enquanto você está com o seu sapato, você às vezes está com aquele jeitão, né? Então, quando você tira o seu sapato, você fica desprovido, você fica desarmado. E aí você pode fazer novas experiências. Aí sim, os pés calçados pode significar estar revestido de algo novo. Efésios 6, 14 e 15. Estejam, portanto, bem firmes, cingidos com o cinturão da verdade, vestidos com a couraça da justiça, os pés calçados com o zelo para propagar o evangelho da paz. Olha só, com os pés calçados para propagar o evangelho da paz. Então o que você teve que fazer? Você teve que ficar descalço, você teve que admitir novos conceitos, isso chama conversão, para você propagar o evangelho da paz. Vocês lembram de Moisés, que ao chegar perto da sarça ardente foi pedido para ele tirar as sandálias? Ou seja, as sandálias é a personalidade. Então, como que eles faziam um trato naquela sociedade? Eles pegavam o sapato da pessoa, a sandália, e ela estava formatadinha no pé, sabe? Tucalinha ali, o dedinho, pegava um no outro, chegava e falava: olha, é do pé dele. Eles não sabiam ler. Então todos os contratos às vezes eram no final trocado um pé de sandália, para que pudesse falar assim: olha, está aqui, ó, a sandália dele está comigo. E você usava aquela sandália há muitos anos, todo mundo conhecia. Então o trato estava feito. Deus vai colocar tudo a seus pés. No final, gente. E o final ele pode ser de duas formas. O meu final ou o final de tudo, que a gente vai chamar de segunda vinda de Cristo ou parousia. Deus vai colocar tudo a seus pés. Quando você olha o livro do Apocalipse, nós já temos esse estudo, você vai perceber isso. No final, Deus vai reinar.
e tudo vai estar sob o controle de Deus. Como que a gente fala isso? Tudo vai estar sob os pés de Deus. Isaías 60:13. Virá para você a beleza do Líbano. Os pinheiros, olmeiros e ciprestes virão juntos para enfeitar minha santa morada. Assim vou encher de glória o lugar onde apoio os meus pés. E aonde que Deus apoia os seus pés? No mundo todo. E ele vai dominar com sua glória o lugar onde ele apoia os seus pés. O mundo todo. E assim a gente termina os pés. Nós vamos fazer aquele resumo e a quantidade de vezes no final. Porque pés, pernas e joelhos são vistos como uma coisa só. Vocês lembram quando nós estudamos os braços? Braços e mãos têm a mesma coisa, é uma parte só. Então, pernas, pés e joelhos é uma coisa só. Aqui a gente está dividindo porque na Bíblia você tem as 3 partes citadas, com joelhos menos. Mas nós temos isso daí como uma unidade. Então agora nós vamos estudar as pernas. Normalmente, as pernas têm o mesmo significado de pé, mas às vezes ela é usada como impossibilidade de andar, de locomover-se. E nós vamos ver um texto. João 11:44. O morto saiu, tinha os braços e as pernas amarradas com panos e o rosto coberto com um sudário. Jesus disse aos presentes: desamarrem e deixem que ele ande. Então aqui a gente percebe que as pernas, estando presas, não podem ser, você não pode se locomover. Aí se você perder o pé, bom, você pode usar uma muleta, você pode mantolar, né, e tudo. Então, aonde era que era colocada a corrente? Na perna, lá perto do pé, para você não se locomover. E as pernas, além desse sentido de locomoção, também podem ter um significado sexual no meio das pernas, ou abrir as pernas, né? E isso tanto pode falar da pessoa, da mulher, do homem, que, sabe, fica muito bitolado no meio das pernas, ou da mulher que abre as pernas. E até o povo de Deus vai ser colocado nesse sentido, como se prostituindo. Vamos ver o texto de Ezequiel. Construir um lugar de pecado nas encruzilhadas, desonrando sua beleza, abrindo as pernas para qualquer transeunte e multiplicando assim seus atos de prostituição. Tá aí, né? É o povo de Deus, que para todo mundo que vinha aceitando suas divindades, os seus valores, e se prostituindo, abrindo as pernas para qualquer transeunte e multiplicando assim seus atos de prostituição. A prostituição na Bíblia, além da prostituta, também é levada ao povo de Deus, que se entrega aos deuses estrangeiros. Sobre as pernas, somente isso. Pouca coisa, né? Tá? Esse significado de locomoção ou de impossibilidade de locomoção e a prostituição. Porque os órgãos sexuais estão entre as pernas. Então, tanto no masculino quanto no feminino, e aí essa alusão ao povo de Deus que vai abrindo as pernas para qualquer divindade sem critério nenhum. Vai se prostituindo. Vamos agora, para a gente completar, a gente falou que era pé, pernas e joelhos. Vamos ver o significado dos joelhos. Às vezes, os pés, pernas e joelhos têm sentido próprio. Como servir de pé para uma pessoa aleijada era uma das obrigações para quem teme a Deus. Era a caridade. Jó 29:15. Eu era os olhos do cego e os pés do coxo. Ou seja, eu ajudava as pessoas a se locomover. Os olhos do cego é aquele que guia uma pessoa cega, e os pés do coxo é aquele que a leva para cima e para baixo, que a ajuda a se locomover. Eu era os pés do coxo. Isaías 35:3. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos cambaleantes. O que isso significa? Que você pode e deve ajudar as pessoas. O que é as mãos cansadas? Aquelas que já não conseguem mais trabalhar,
E às vezes, na caridade, você vai ajudar essa pessoa com mantimento, com comida, com roupa, com aluguel e tudo mais. E os joelhos cambaleantes? Daqueles que já não conseguem mais se firmar. E você não estando de pé, você não consegue trabalhar, ainda mais numa sociedade agrícola. Então, a gente tem a obrigação de ser caridoso, amoroso, afetivo com as pessoas. O comodismo também está ligado aos joelhos. Joelhos dobrados significam comodismo. Era normal ficar de cócoras. Juiz 7:5. Gideão fez todo o povo descer à beira da água e lhe disse: todos os que beberem água com a língua, como faz o cão, você os colocará de um lado. E os que se ajoelharem para beber, você os colocará do outro. Esse ficar de cócoras era muito usado, o povo ficava muito, né? Todos os que beberem água como um cão. Fica ajoelhado assim, com os braços. Aqueles que chegarem e ficar de cócoras, né? E pegar água com a mão, você vai colocar do lado. E os que beberem com a boca direto no rio, no outro. Tem todo um significado. Mas você ficar muito tempo sentado, muito paradão, tem esse significado, né? De preguiça. Na vida religiosa, é sinal de pequenez ao rezar. Você ficar de cócoras. É uma posição que a gente fica muito pouco hoje, mas é uma posição muito comum naquele tempo, onde você não tinha cadeira em todo lugar, banco em todo lugar. E os joelhos que dobram para rezar? Reconhecer-se pequeno diante de Deus. Então, se por um lado ficar de cócoras é preguiça, por outro lado, ficar de joelhos na presença de Deus é você se reconhecer pequeno diante de Deus. Assim como muitos ficavam de joelhos na presença de um rei. Lucas 22, 40 e 41. Chegando ao lugar, Jesus disse para eles: rezem para não caírem em tentação. Então afastou-se uns 30 metros e de joelhos começou a rezar. E aí a gente pode ver, né? Ficar de joelhos diante de Deus é algo muito bacana. É reconhecer a nossa pequenez. Eu operei do joelho, tenho um problema no joelho, e eu não consigo ficar muito tempo ajoelhado. Então eu reclino a cabeça diante de Deus, nem sempre faço a flexão de joelho, flexão de joelho, que é você se colocar, porque às vezes dói. Então não é apenas estar de joelho, é você se reconhecer pequeno diante de Deus. Então você pode fazer esse gesto, ou você pode ficar de joelho. Tem gente que já não consegue ajoelhar, então não precisa. Apenas é mais importante do que o gesto físico, o sentido. Fala assim: Deus, eu não sou nada diante de ti. Então esse texto é muito bacana. Jesus rezava de joelho. E olha que ele é Deus junto com o Pai. Vamos olhar o resumo das 3 partes que a gente viu: joelho, pernas e pé. De Deus, ele vai colocar tudo sobre os seus pés. Lembra no final escatológico? Dos homens, as pernas e os pés. É a locomoção, o andar, o poder de querer colocar tudo sobre os seus pés, ou a submissão de parar na frente do pé do outro, de pedir perdão. O serviço que Jesus fez de lavar os pés, os calçados ou descalços, vocês lembram? Estar descalço no sentido da gente se abrir para os novos valores, para as novas experiências, depois você se vestir de calçados novos com esses valores. O descobrir os pés, que tem uma conotação sexual, ou até abrir as pernas para qualquer um no sentido de prostituição. Olha só, descobrir os pés, a questão sexual. Os joelhos, posição para rezar, a pequenez. Ser o joelho dos outros, a caridade, que tanto nós devemos ter. Ser os olhos dos cegos, os joelhos dos coxos, as mãos dos aleijados. Quantas vezes aparecem na Bíblia? Pés, 259 vezes. Pé, 226 vezes. Perna, 21 vezes. Perna, 1 vez.
Joelhos, 36 vezes. Joelho, no singular, 4 vezes. Ajoelhado, 54 vezes, num total de 507 vezes. Uau, aparece bastante, né? 507. Por quê? Porque tem muito significado teológico. Muitos. Desde a caridade, desde o se tornar pequeno diante de Deus, a locomoção, ser os pés para os outros e assim por diante. E isso é muito legal. Nós devemos ser muito caritativos, caridosos. Devemos sentir prazer em ajudar as pessoas. E a ajuda pode ser de vários jeitos. Chegamos ao final do nosso estudo. Foram 12 encontros. 11 sobre as partes do corpo, mais um de introdução. E isso nos permite lermos melhor a Bíblia, entendermos melhor os textos da Sagrada Escritura. Que legal que você caminhou com a gente. Foram encontros, alguns mais longos, outros mais curtos. Alguns precisavam de mais explicações, mas se a gente for explicar tudo, a gente nunca vai parar. São muitos significados, são muitos textos. Se aparece 507 vezes é porque tem 507 textos que falam disso. Nós pegamos apenas alguns. Mas isso já nos dá uma boa noção. E vai nos abrindo novos horizontes para entendermos melhor a Bíblia. Que legal que você caminhou com a gente. Vamos agora para o nosso próximo estudo. Gênesis 1 a 11. Espero contar com vocês lá. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, se inscreva em nosso canal e nos ajude nesta obra de evangelização. Paz e bem a todos e até o nosso próximo estudo. Valeu, gente!